Na, ques- na questão 26, eu fiquei com dificuldade nessa taxa, na taxa média, para achar. Porque eu tentei inicialmente, o primeiro passo eu consegui fazer, né? Tipo assim, achar o valor presente um, você achar o primeiro empréstimo, depois se calcula o segundo valor presente, eu botei como se fosse o valor futuro primeiro, apliquei lá as taxas, o período e tal, e achei o final do valor futuro. Na hora de achar as taxas médias foi que eu tive dificuldade, porque eu achei que eu tinha que usar uma fórmula daquela Ah, taxa média, e eu vi que não é mais ou menos isso, ou então eu fiz errado. Eu fui olhar a resolução, mas mesmo assim eu fiquei com dúvida. Se você pudesse fazer para mim, eu tá. agradeço. Tá, joia. Então, questão 26, né? Eu vou Isso. compartilhar minha tela aqui para a gente abrir ela. Aqui, questão 26. Eu vou tirar um print dessa questão e vou colocar no Excel para a gente fazer. Planilha em branco. Então, tá aqui. Um empréstimo para liquidação daqui a 3 meses. Então, primeiro a gente vai já ter a nossa primeira informação, que é o período, né? O N. N igual a 3. Foi concedido a uma taxa de juros de 4,5 ao mês. Então, a nossa segunda informação é a taxa, 4,5%. Ao final deste período, o tomador do empréstimo, não dispondo de recursos para liquidar a dívida, fez um novo empréstimo pelo prazo de 3 meses, a uma taxa de juros de 5%. Então, ele não conseguiu pagar e aí estendeu esse empréstimo por mais 3 meses. Eu vou até chamar de N2 esse aqui, e N1. E esse aqui é a taxa 1, e essa é a taxa 2, que é uma taxa maior, de 5%. Qual o montante a ser pago no segundo empréstimo e a taxa de juros média paga pelo tomador de empréstimos, sabendo que o empréstimo inicial foi de 12.500. Então, o valor presente é de 12.500. Então, eu acho que aqui o ponto principal é que as taxas, elas mudam, né? Conforme o tempo. Essa parte inicial eu não tive dúvida. Eu achei o primeiro valor presente, o primeiro valor futuro, que eu utilizei como segundo valor presente, e achei o segundo valor futuro. A minha dificuldade foi na hora de fazer a taxa média, porque eu achei que eu ia fazer aquela. Eu não sei se eu apliquei errado a fórmula da média de dois períodos, entendeu? Aí eu me peguei nessa parte final da questão. Entendi. Então, já vou passar para essa parte da taxa média. Tá, se ninguém É, tiver dúvida antes, a minha dúvida foi já na parte dessa parte inicial, aí eu consegui fazer de boa. Só foi a parte de achar a taxa média mesmo que eu me embananei. tá, joia. Então, aqui, acho que a taxa média, primeiro a gente precisa acumular ela para todos os períodos, né? Então, o primeiro período, a gente vai acumular a taxa de 4,5% em 3 meses, e depois a gente vai acumular uma taxa de 5% por 3 meses. E esse acúmulo ele vai ser, como pode dizer, somatório, né? Então, a gente, a gente vai juntando eles, né? Vou Existem algumas formas da gente fazer isso, mas a forma que vocês aprenderam na aula e que talvez seja mais é, intuitiva é a questão do indexador, né? O, o indexador, a gente coloca primeiro a taxa, então eu vou colocar os períodos aqui. Período 1 e vou até o 6. Aí aqui vai ser a taxa. Aqui é a taxa de 4,5. Eu vou repetir ela por 3. Depois aqui é a taxa de 5. Eu vou repetir por mais 3 também.
Aí a gente monta um indexador que der simplesmente somar 1 a essa taxa, né? Aí, uma vez que a gente tem esse indexador, é, a gente poderia fazer a fórmula do acúmulo das taxas e depois tirar a taxa média. O acúmulo das taxas, a gente simplesmente poderia multiplicar isso aqui, ou a gente poderia usar a fórmula do multi para fazer a multiplicação, né, com 1. Então, eu vou acumular as taxas aqui. Aí, para tirar a taxa média, a gente precisa contar o número de períodos, né? Então, são 6 períodos que a gente tem aqui. Então, a gente precisa elevar por 1/6 para tirar essa taxa média. Então, a gente pega aqui e aqui a gente tem a taxa de 4,75%, que é a taxa média do período. Então, recapitulando o que a gente fez aqui, o primeiro Então, passo. Oi, então, Matheus, pode. deixa eu só ver se eu entendi. Então, você primeiro você tem que acumular ele. Eu acho que o meu erro foi ter tentado aplicar a fórmula diretamente, talvez. Eu tinha que fazer O, o indexador e acumular, né? é, para você tirar a taxa média, você precisa ter a taxa do período todo, né, acumulada, porque daí você consegue ver desse acúmulo todo para os períodos, né, quanto seria mais ou menos a média para cada período, para dar aquele valor total. Então é como você precisar somar tudo para depois dividir, sabe, para tirar a média. Entendi. É que eu fui na ideia de multiplicar para depois tentar dividir direto pela forma, mas acho que aí ficou, eu me perdi, aí não consegui não, mas eu entendi agora. Tá, joia. Obrigada. Então tá claro. Não sei se mais alguém tinha dúvida nessa questão de acúmulo de taxas. Então, basicamente, a gente faz o indexador, soma as taxas, né, que a gente usa a multiplicação para somar a taxa, e depois a gente tira a média fazendo a raiz, né, pelo número de períodos. Então, aqui essa questão, né, vocês têm um gabarito, essa questão 26 aqui, a taxa média é 4,75, que é a letra B de bola. Alguém tem mais alguma dúvida? Tiver alguma questão que vocês tiveram mais dificuldade, acho que Eu não sei se alguém tem mais dúvida, mas eu ia te pedir se você pudesse fazer uma questão com sistema de price e saque para poder a gente fazer, porque eu ainda estou um pouco lenta fazendo essa na operacionalização, mas se você pudesse fazer, não sei se alguém tem mais alguma dúvida para não passar na frente da dúvida de alguém, mas se pudesse fazer. tá, joia. Vamos lá, então. É, questão de sistema de pagamentos. Tem algumas questões aqui mais no final da lista, né? Vamos lá. Tem essa questão aqui que ela trata dos dois sistemas, né? A gente pode usar ela, acho que para deixar mais claro. Pode ser, Eu, ela foi do simulado, eu fiz ela, né, mas assim, eu demorei mais fazendo, né, para tentar, né, a lógica diferente de um que é a prestação que é igual, a outra que é a amortização, aí aonde aplicar os juros, você, né, fui fazendo a personalização, eu entendi todo o raciocínio, mas só para fixar mais, se você puder fazer, eu agradeço. tá, joia. Vamos lá. Vou tirar o print aqui e vou colocar no nosso Excel. Então, aqui a gente precisa, na hora que for fazer uma questão de sistema de pagamentos,
É sempre pegando essas informações e organizando elas, que daí já facilita a hora de você fazer o racional, né? Deixa eu fazer aqui do lado. Então, o primeiro passo é um empréstimo de 25 mil. Então, a gente pode pensar nele como nosso valor presente, né? Ou saldo inicial. Saldo inicial é 25 mil. Serão pagos em 10 parcelas, né? Então, a gente coloca aqui um prazo de 10. A taxa de juros é 1,5% ao mês. Inflação igual a zero. Qual o juros total? Então, a pergunta quer saber qual que é o juros total, ou seja, a soma dos juros que a gente pagou em todos os períodos. Então, eu vou começar aqui montando um saque, aí a gente aproveita e faz o price logo do lado. Já consegue usar os dois. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Então, a primeira coluna que a gente faz é a do saldo inicial. A segunda é a amortização. Amortização que é quanto você está pagando efetivamente, né, da parcela, para amortizar a sua dívida. Tem os juros, que é o percentual da, digamos assim, da remuneração desse empréstimo. Tem a parcela, que é a soma da amortização e os juros, que é quanto vai ser pago, né, efetivamente pelo tomador. E o saldo final. Uma vez que a gente tem essas colunas, elas são as mesmas, né, para os dois sistemas de amortização, a gente faz os períodos, né? Então, a gente começa com um período aqui inicial e vai até o período 10. Período 10. No período inicial, teve um empréstimo, né? Então, ele recebeu ali aquele crédito e não pagou nada, né? Eu já coloco aqui logo no primeiro período a fórmula do saldo inicial, porque assim eu já posso arrastar ele. Então, esse saldo inicial, no caso, esse saldo final, né, no caso, ele é o saldo inicial menos a amortização. Como no primeiro período não foi amortizado nada, então ele vai continuar o mesmo, né? No próximo período, vem o saldo final para o lugar do saldo inicial. Aí a nossa amortização, esse é um sistema de saque, eu vou colocar aqui. Então, como é saque, a amortização é constante, né? O próprio nome. Então, a gente vai dividir simplesmente é, a dívida que a gente tem aqui, que está representada nesse saldo inicial, pelo total, né, de períodos que a gente tem aqui. Então, vai ser uma amortização de 2.500. Eu posso já repetir isso aqui por todos os períodos, né? Já que ele vai ser sempre o mesmo. E os juros, ele vai incidir sobre o saldo inicial. Como no primeiro período não teve ainda o pagamento da amortização, a gente faz os juros como sendo os 25 mil cheio e a nossa taxa de juros aqui, que é 1,5%. Vocês vão perceber que em algumas questões a taxa de juros ela é diferente, ela está numa frequência diferente da, dos pagamentos da amortização, né? Então, às vezes você vai receber uma taxa de juros anual e precisa fazer os pagamentos mensalmente. Aí você precisa ajustar essa taxa anual para que ela seja uma taxa mensal para você fazer o cálculo. Aí a parcela. A parcela, ela é a soma da amortização e dos juros. E o saldo final já tem a fórmula que é o saldo inicial menos a amortização. E então, assim, a gente já pode começar a arrastar, né, a fórmula. Vejo que tá pegando tudo certinho aqui, eu não cometi nenhum erro de não travar nenhuma fórmula, então agora é simplesmente arrastar tudo. A gente vê que no saldo final fica zero. Aí, a questão pede que a gente calcule, né, o juros total. Então, a gente pode fazer aqui, fazer uma soma só para ir arrastando, né? Até a fórmula do juros já estava ali pegando, mas eu fiz a soma aqui. Só vou dar uma formatada para ficar mais claro para a gente ver.
E pronto. Então, o valor que a gente quer aqui é esse 2.062, que é a questão do juros total no saque. Então, parece que já é a questão D aqui, mas agora vamos partir para o sistema price. Eu vou copiar essa parte aqui, que ela é igual. Vou copiar também os períodos, que é o mesmo período. Vou abrir aqui um pouco. E aí, a questão do saldo inicial e saldo final é a mesma, só que qual que é a diferença aqui, né? Enquanto no sistema saque a gente está tratando de amortização constante, aqui no sistema price é o pagamento que é constante, né? Ou a parcela. Então, a gente começa modelando a partir dela, né? Só vou copiar o formato aqui. Então, a gente pode continuar com aquela questão de que o saldo inicial sempre pega o saldo final. Já vou jogar a fórmula. A amortização a gente vai deixar quieto por enquanto. Os juros a gente pode já fazer a fórmula, né? Que é a multiplicação do saldo inicial pela taxa. A parcela, que aqui é o grande ponto desse sistema, né? A gente pode usar diretamente a fórmula PGTO do Excel, que considera que a gente vai fazer uma série de pagamentos de um valor presente para ter um valor futuro no final. Então, o primeiro passo aqui é colocar a taxa que a gente tem, que é 1,5%. Esse NPER é o número de períodos que a gente está considerando. A gente está considerando 10 períodos. O valor presente é o 25 mil. A gente coloca o menos por causa de como funciona a fórmula do Excel, né? Porque ele pensa que é um pagamento que está sendo descontado. E é isso. Uma vez que a gente tem a parcela e ela vai ser constante, a gente pode copiar ela e simplesmente arrastar. Ela vai ser a mesma para todos os períodos. Eu acho que os juros a gente pode arrastar também. Você tá vendo que tá tudo igual, mas é porque a gente não ajustou a amortização ainda, que é o último passo, que é a diferença entre a parcela e os juros. Aí eu arrasto e vejo que deu certo. Bom, aqui eu comecei no zero, né? Eu vou dizer que aqui é 1 e aqui. Aí, peraí, deixa eu arrumar. Acabei dividindo ali pelo valor que é 10 no caso. Aqui, vou excluir essa linha. Aí, pronto. Então, o que a gente tem aqui? Aqui é o nosso total, né? Qual que foi a forma como eu fiz aqui? A gente começa com o saldo inicial, que é o preço do empréstimo, 25 mil. O saldo final é a diferença do saldo inicial pela amortização, isso é igual nos dois. Os juros também é igual, é simplesmente a multiplicação do saldo inicial pela taxa de juros que a gente tem. Aí aqui o passo que difere é no sistema Price que a gente usa a fórmula do Excel para fazer o PGTO, que ele se repete. Então, uma vez que a gente calculou um, PGTO é simplesmente arrastar a fórmula dizendo que ele é igual ao anterior. E aí, uma vez que a gente tem isso, é fazer a diferença, a amortização como a diferença entre a parcela e os juros. Aí é só arrastar todas as fórmulas que a gente tem. Então, a gente está vendo aqui que a gente zerou os saldos finais, né, no último período, então quer dizer que foi pago toda a dívida, isso é uma forma de você ver se você fez certo. E agora o que a questão está pedindo é o juros total, então a gente simplesmente vai fazer a soma aqui, né? Então, eu estou somando aqui todas essas linhas. No caso aqui, a soma dos juros do sistema Price é 2.158 e a do sistema saque é 2.062. Então, no total, quando a gente olha aqui, a questão D é a correta, né? Olhando essas duas resoluções. Queria saber se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, quer que eu refaça. Pode falar. Por mim, Hum. agradeço, mas se alguém quiser mais sobre essa questão, fica à vontade.
Bom dia, Matheus. Oi, bom dia. Aproveitar o gancho dessa questão, na ocasião da apresentação da aula, o professor Elias, teve um momento em que ele foi calcular lá os valores reais e que ele enfatizou a necessidade da gente usar a taxa acumulada, né? Na explicação da aula, ele aplicou essa proposta da taxa acumulada em uma coluna, que foi, salvo engano, a amortização. Mas teve um momento que ele congelou a taxa na primeira taxa e não foi usando a acumulada. Será que teria como rever aqui essa questão aplicando valores reais? É possível Tem, usar esses tem, dados? tem sim. É, o, acho que eu vou procurar eu vou dar uma Foi, explicação geral e depois foi, em eu vejo sistema, na foi lá em apresentação sistema de de aula. pagamentos, foi na aula do professor Elias, foi na hora, 1 hora e 40 minutos, precisamente. Na ocasião, aplicou um percentual de 1,2, né? Mas me ficou essa dúvida porque ele enfatizava sempre durante a aula a necessidade de aplicar a taxa, o índice acumulado, né? Uhum, sim. Mas teve uma hora que ele congelou no primeiro É, índice. entendi. Acho que eu já sei o que aconteceu. Eu vou dar uma explicada como é que faz essa parte dos indexadores. E como não tem nenhuma questão na lista, eu acho que de indexador de sistema de saque price, acho que não precisa tanto se preocupar para a lista, mas para, claro, entender as aulas e tal, eu acho que é bacana eu explicar. É, eu acho que eu vou aproveitar esse exemplo aqui e só mostrar como seria uma inflação acumulada aqui, como a gente trataria isso no sistema de pagamentos. Ok, O, o cálculo aqui, ele cai basicamente em dois pontos, né? Que é primeiro a questão da inflação, a taxa de inflação, a gente pode dizer assim, que aí é a inflação do período, né? A gente ouve, por exemplo, falar pelo IPCE, pelo IBGE que, por exemplo, o IPCA do mês tanto foi de 3,5% ou de 4%. Essa é a taxa de inflação que a gente está falando, né? Então, por exemplo, o primeiro período que a gente está aqui, a gente não considera a inflação nesse próprio período, porque ele é a database inicial, né? Então a gente está nesse período nesse momento, mas a partir dos próximos períodos a gente começa a acumular a inflação. Então a gente pode ter, por exemplo, a inflação de 3%, aí depois de 4%, de novo 3%. Essa é a taxa de inflação que ela ocorre, né? Trazendo um pouco para os exercícios que a gente fez, a gente pode pensar de uma forma análoga a como se fossem as taxas de juros que a gente estava usando para calcular, é, por exemplo, o valor futuro a partir de um valor presente e tal. Então, essa é a taxa de inflação. Vou colocar uma formatação. Aí, uma coisa que é feita na aula é a construção de um indexador de inflação. A questão do indexador é uma forma de você colocar é, de forma explícita a variação, né, do preço dentro dessa taxa. Então a gente soma um para o indexador, vou colocar aqui, indexador, e aí a taxa acumulada, né? Taxa acumulada. Ou inflação, né? Inflação acumulada. Que aqui no caso é, não tem, né? O primeiro período não tem. Aí o segundo período a gente multiplica. Eu não vou tirar um para ficar o acumulado, né?
Aí aqui. Aí agora a gente vê que o cálculo do acumulado é pegar o indexador do período presente e trazendo a inflação que foi acumulada até o período anterior, né? Então, assim, a gente faz com que o período presente ele entre nesse valor do acumulado, né? E é como se a gente estivesse somando as taxas, né? Como a gente está tratando de taxa, quando a gente fala de soma, o acúmulo é a multiplicação, né? Então, eu faço isso aqui para todo período. Aí, como que eu traria, né, essa, essa parcela aqui do sistema de pagamento para valor presente, né? Quando eu digo para valor presente, para uma data base, em termos reais, né? Como é que eu apresentaria isso em termos reais? A questão é implementar essa inflação acumulada em todos os valores. Então, quando o Elias fez lá na aula, ele tirou simplesmente a razão desses valores aqui com os nossos indexadores. Quando ele trava a célula, e eu vou mostrar aqui como é feito esse travar da célula, é para a gente poder arrastar a fórmula. Então, qual que é a ideia? A gente quer que esse 100 ou esse 103 aqui, ele seja dividido por todos esses itens dessa linha. Então, se eu fosse arrastar a fórmula sem travar o 103, ele iria começar a pegar aqui do lado, né? Então, ele iria pegar as células vazias e aí daria erro. Então, essa é a parte que ele trava a célula. Quando ele faz o travar, vocês devem ter visto nas listas de Excel, o travar da célula que a gente fala é pegar uma célula e perceba que a célula tem uma letra e um número, né? Essa é a forma que o Excel trabalha. Então, as colunas, elas são representadas por letras e as linhas por números. Então, se eu quiser travar a coluna, para eu poder arrastar a fórmula e a coluna manter a mesma, eu coloco um sinal de cifrão antes da representação da coluna. Então é isso que ele fez na aula. Então, se eu arrastar aqui, ele vai continuar vindo o mesmo valor, mesmo eu arrastando para colunas do lado. Então não quer dizer que esses valores das linhas de baixo eles não vão ser aplicados, tá? É mais a forma como é implementado esse cálculo. Então, deixa eu agora mostrar como é que fica conforme vocês viram lá na aula. Então, vou copiar aqui o nosso sistema Price. E aqui eu divido o valor inicial pela inflação acumulada, e aqui é o travar da célula que a gente faz, que como eu quero manter a coluna da inflação acumulada em todas as células, eu coloco o cifrão antes do S, né, aqui da célula. Aí eu arrasto, e aí é que eu vejo que é o 25.000 dividido pela inflação do período inicial, que não tem, né? E aqui a gente vê que o outro valor que existe é o saldo final, que também está dividido pela inflação acumulada. Como eu travei a coluna, eu pude arrastar a fórmula, ela continuou, digamos assim, andando, pegando os valores das colunas do Price, mas aqui a inflação acumulada não. Mas agora, e se eu puxar para baixo? Se eu puxar para baixo, agora a célula está vindo, né? A inflação acumulada ela está mudando porque eu estou puxando para as linhas. Como eu não travei as linhas, só a coluna, é isso que vai acontecer. Eu posso arrastar e eu vejo que, de novo, esse é o grande ponto. É para facilitar na hora de você implementar a fórmula que você trava a, a coluna, né? A fórmula, no caso. Você poderia, por favor, posicionar o cursor sobre a amortização dessa segunda linha? Essa aqui? Aí nós ficamos com o L17, né? Tá. Isso. Na sequência, ela vai se manter em L17? Então, ela vai, na verdade, cair, né? Porque eu vou puxar aqui, Vai andando. ela vai andando, ela vai Sim. pegando os valores da amortização dos períodos seguintes.
Me E deu a impressão durante a aula que ele tinha congelado uma linha nessa questão entre amortização e juros. Eu vou rever a aula para tentar esclarecer, mas muito obrigado por sua explicação, viu? imagina, que é isso. Se você quiser, você pode ver a aula e depois você pode me mandar mensagem, ou para mim, ou para Fernanda, que aí a gente tenta tirar dúvidas mesmo. Não precisa ser na hora da monitoria, Ah, é pode ser possível, qualquer então. horário. Então tá. Ok, Matheus. Tá, joia? Obrigado. Obrigado a você. É, então, essa questão da taxa de juros, pessoal, da amortização, no caso aqui, do sistema de pagamentos, com com a inflação, a ideia é essa, né? Você primeiro calcular qual que é a forma de pagamento. Você tem ali o saque e o price, daí você calcula, né? De acordo com o sistema. A gente sabe que o price é a parcela fixa, então a gente calcula a primeira parcela, PGTO, arrasta. E o saque é a amortização constante, então a gente calcula a primeira amortização, arrasta ela, que vai ser a mesma para todos os períodos, e aí a gente calcula o resto. Uma vez que a gente tem essas tabelinhas prontas, para tirar a inflação, é fazer esse passo aqui, né? Que é calcular primeiro o indexador do período, que é simplesmente um mais a taxa, e depois acumular ela. E acumular taxas significa multiplicá-las, né? Então, é sempre multiplicando o acumulado do período anterior com o indexador do período presente. Uma vez que a gente tem a inflação acumulada, é simplesmente tirar a razão dos valores pela inflação acumulada. E aí a gente tem o valor real. É, essa é a questão que o Elias fez no exercício da última aula de matemática financeira. Na lista que a gente não tem essas questões de sistema de pagamentos com inflação. Então, acho que para fazer essas questões teria que revisitar a aula mesmo, tá? Mas se alguém tiver dúvida desse cálculo, pode me chamar, eu estou por aqui. E eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida de alguma questão, quer que eu faça. Oi, Matheus. Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. É, eu queria ver se você podia fazer a questão 8 do mini simulado, porque, é, pelo que eu entendi, o gabarito está botando o valor no ano zero, mas a questão pede no ano um, entendeu? Aí eu queria ver Entendi. se é isso mesmo, o gabarito estaria errado, ou se eu fiz alguma coisa errada, se você pudesse fazer. Questão 8 do mini simulado. Deixa eu abrir aqui, procurar o mini simulado. Aqui, achei. Aqui essa questão, né? Isso. Mas você achou que era para levar para o ano que ele estava pedindo, né? Porque Eu ele também botou. achei isso, mas aí eu vi que a resposta que tinha essa resposta. Eu pensei dessa forma, mas não fui adiante. É isso, aí eu não sei se o gabarito está errado ou se não era para levar para o ano 1, entendeu? Nem sei. Aí Eu eu. tinha pensado assim, tinha coisa que eu tinha que trazer para trás, né, para levar para o ano, mas eu desisti, não segui adiante, não, como eu achei a resposta. Isso, é. Aí, como tem as duas respostas, entendeu? Tem no ano um e tem no ano zero. Seria É porque eu gabarito não fui, A é que eu ou não fui B. adiante, entendeu? Aí eu parei, vi a resposta, É, parei, por isso que eu não fiquei com essa dúvida. é. Para mim, essa foi difícil aí de entender. Deixa eu fazer aqui, vamos ver como é que sai a receita nominal. Eu não vi o mini simulado, então eu vou fazer pela primeira vez com vocês. Vamos ver se acontece a mesma coisa comigo. Qualquer coisa é uma redação que eles usaram aqui, né? Aí eu já passo para eles se tem alguma melhoria aqui de redação, né? Então aqui a gente tem o ano. Vou até puxar aqui. A gente vai até o ano 5. Receita nominal 100.
120, 140, 170, 190. Ah, era somando 20. 40, 80, 120, 160, 180, 200. A inflação, 0%, 3%, 4%, 1, 2,5%, 3,5%. Então aqui a gente está vendo, tome as séries de receita nominal, custo nominal e inflação abaixo. Qual a diferença entre a receita real e o custo real no ano 5? Considere o ano 1 como base. Então, a gente precisa ter receita real e custo real para a gente tirar a diferença, né? Então, o primeiro passo eu vou fazer lá o indexador. In- Indexador. E aqui eu vou somar um. Aí, vou somar um. E aí vou fazer a acumulada, né? Acumulada. Que é, aqui no caso é a mesma. Aí aqui eu vou fazer isso aqui. Vezes anterior. Agora, receita real e custo nominal, né? Receita real, custo nominal. Real. Agora eu acho que eu vou simplesmente tirar a diferença. Eu vou ver se é Eu fiz isso que assim, eu fiz causou. logo pela diferença. Fiz ou lucro ou prejuízo e depois apliquei isso daí. Ah, entendi. Então você tirou Eu o já fui 100 mil pela menos o diferença, em 40. vez de fazer o custo nominal e o custo real. Ah, entendi. É porque a diferença real também É, seria seria um passo a a menos, né? diferença. É. É até mais rápido, eu acho. Só vou fazer aqui, assim, para ficar mostrando, né? Então, aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a receita e tirei a inflação acumulada, né? Peraí, só deixa eu ver se tá certo. Aí. E aí ela vai acompanhando essa coluna aqui de inflação acumulada. Aí a diferença, um menos o outro, é, que daí seria 8,71, né? Que é a resposta é B. O, mas vocês falaram que era C que vocês tinham marcado? Eu não fiz, não. O Mike fez, mas é porque a questão É, fala que o cenário base é um, eu acho. considere o ano 1 como base, entendeu? Entendi, que daí. Aí teria que levar para o ano, considerar como se o zero fosse um, entendeu? Aham, entendi. O cálculo aí seria assim, né? Aí daria a letra A. Aí aqui seria 100, aqui também seria 100, né? Que eu vou colocar 100. E aí o acúmulo seria feito dessa forma, né? Porque o ano 1 não é como se a inflação fosse zero, né? Que daria 8,97, é isso? Isso. Ah, acho que eu repliquei aqui. É, realmente essa questão aqui, ano 1 com base, acho que dá para ter essa interpretação de você pensar que o ano 1 seria a inflação zero, é o período que a gente está, né? E, e a gente acumularia a inflação a partir disso. Acho que uma redação melhor aqui talvez fosse o primeiro ano, né, em vez de ano 1, para que a gente pudesse entender que a receita e o custo no ano zero é o que tem inflação zero, né? Que é o que a gente vê aqui no enunciado.
Eu não entendi se tipo, na redação, se quando quer considerar no ano zero, se fala assim ano 1 como base, eu falaria ano zero como base, enfim. Não sei se aí é uma questão da. Se é comum utilizar essa nomenclatura de ano 1 como base, mas e usar tipo zero, ou se estaria errado mesmo. Aí- Eu acho que tem uma melhora de redação aqui, sim. Esse ponto é importante. Porque quando a gente olha para a questão aqui na tabelinha, né, realmente o ano zero, ele é como se fosse o primeiro ano, é o ano que tem a inflação zero aqui. E se a gente fosse tratar esse ano um como um ano que tipo, a gente teria que trazer a inflação para ele, né? Talvez teria que estar mais claro isso. Então, eu entendo esse ponto. Vou pedir para o pessoal dar uma olhada nessa redação aqui, para quando tiver essas questões não ter nenhuma dúvida. Mas eu acho que a operacionalização aqui da conta, né, é tranquilo. A gente primeiro fez como tá na tabela, digamos assim, né? Acumulando a inflação com esses valores e depois a gente fez considerando a inflação do ano um no caso, como se fosse o zero, né? E a partir dali acumulando. Beleza, valeu. Gente, mais alguma questão para a gente fazer? Ou tudo certo? Bom, então se ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrar aqui a nossa gravação.